Então, a nossa terceira e última parte que eu quero trazer nesse estudo é sobre Mateus 24. E Mateus 24, como eu já disse para vocês, se a gente gastou aqui quase 2 horas de live para falar da primeira parte e da segunda, que era Lucas 21, Mateus 24 vai ser bem rapidinho, tá bom, irmãos? Então, espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu preparei para vocês e lembrando que vocês vão poder baixar em PDF, talvez não hoje, por causa do tempo, mas no decorrer dessa semana, tá bom? Então, olha só o que diz Mateus 24. Mateus 24 é o mesmo discurso que a gente vai encontrar em Lucas e em Marcos. Só que em Mateus 24, nós vamos ver o mesmo contexto, Jesus dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. E nós vamos ver que os 4 discípulos, né, que era Pedro, Tiago, João e André, eles estão perguntando para Jesus, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? A destruição do templo. Tá? E qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aqui é outra coisa, que não é o mesmo que a destruição do templo, tá, irmãos? Então, tudo que a gente vai ler aqui em Mateus, tendo o contexto de Lucas, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque Jesus, como eu disse, ele já vinha falando da sua partida, de que um dia ele iria, mas ele iria voltar. Ele diz, eu vou, mas se eu for, ele diz, eu voltarei, tá? Então, só para vocês entenderem, Jesus já vinha falando da ida dele e Jesus já vinha dizendo que um dia ele ia voltar. Por isso que a segunda pergunta ela é importante. A segunda pergunta é, tá, quando que vai acontecer a destruição do templo? Quando que não vai sobrar pedra sobre pedra? Mas a segunda pergunta é, quando é que o Senhor vai voltar? Qual que é o sinal que o Senhor vai deixar que vai acontecer a vinda do Senhor e o fim dos tempos, como o Senhor já vem anunciando para nós por meio de parábolas, às vezes de forma bem direta também, né? Quando vão acontecer essas coisas? E é nesse contexto que Jesus já vinha anunciando que surge a pergunta e também a resposta de Jesus, tá? Então, a gente vai ver Jesus dizendo ali, Jesus, ele vai responder, e olha só, vou trazer esse texto na tela para vocês entenderem. Jesus vai começar a falar, e perceba que o que Mateus está relatando é o mesmo de Lucas, só que a ênfase é diferente, tá? E aqui que está a chave, a ênfase que cada um dá é diferente, tá? Olha só, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha essa palavra, ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, não era só em Jerusalém, em vários lugares, e ele diz, tudo isso será o princípio, o início das dores. Aqui nós temos acréscimo de revelação, tá? Então, não é o mesmo que Lucas. Embora o que eles ouviram foi o mesmo, mas aqui nós vamos ter acréscimos, irmãos, acréscimos, tá? E qual que é o acréscimo que a gente vai ter aqui? Se vocês lembrarem de Lucas, Lucas disse, ele vai falar da vinda, mas ele diz, primeiro vai haver guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, aquilo que estaria presente no tempo dos gentios, em toda a época. E ele diz, mas antes de tudo isso, então vocês vão ser perseguidos, mortos, entregues nas sinagogas. Tudo isso, a gente já viu. Só que Mateus agora, ele vai falar as mesmas coisas que Lucas disse, eu vou falar da vinda, mas vou falar o que vem primeiro, antes da vinda. Esse texto que acabamos de ler é isso, o que vem primeiro, antes da vinda. Mateus também está dizendo, olha, vai haver guerras, vai haver rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, e ele diz, mas o fim não vai vir imediatamente. Então, se vocês virem guerras e rebeliões, terremotos, fome, peste, Jesus estava dizendo, isso vai estar presente sempre, sempre. Lembre,
Jesus disse para Judas, né? Judas disse, por que não vendeu aquele perfume que ela derramou sobre o Senhor e ungiu o Senhor? Por que a gente não vendeu ali e não deu aos pobres? Jesus disse, vocês sempre terão os pobres com vocês. Então, quando a gente diz vai haver guerras, perseguições, vai haver fome em vários lugares, sempre haveria essas coisas no decorrer de toda a história, tá? Mas Jesus disse, o fim não virá imediatamente. Só que qual que é o acréscimo? O acréscimo aqui é que Jesus está dizendo, ele está chamando isso de o princípio, o início das dores. E essa expressão, o princípio das dores, ela tem uma revelação com uma carga muito profunda, irmãos. Como assim? Vou explicar para vocês. Olha só. Essa expressão princípio das dores, ela está falando de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Se vocês olharem para a gravidez, eu sou homem, lógico, mas eu tenho a minha esposa que teve uma filha. Então, como é que funciona o processo de gravidez? A mulher, ela vai ter esse período de gestação de aproximadamente, né, geralmente 9 meses. Uma gravidez comum, 9 meses, que é um período longo, tá? 9 meses. Mas embora ela vai ter enjoos, ela vai ter, dependendo da gravidez, algumas complicações no decorrer desses 9 meses, o período final dessa gravidez ali, ela tem um período todo, mas o período final é chamado de o princípio das dores, né? As dores de parto. Por quê? Porque quando a criança está prestes a nascer, a pessoa, a gestante, ela começa a ter contrações. E essas contrações, quanto mais próximo de dar à luz, elas ficam mais fortes e mais próximas uma das outras, tá? Então, isso são o princípio das dores. Quando a gente olha para o que Jesus estava dizendo, aqui em Mateus, a gente vai ter uma informação extra. Lucas disse, vocês vão ter nação contra nação, reino contra reino, guerras e rebeliões, em todo o tempo. Todo o tempo vocês vão ter isso, tá? Sempre vai existir, mas o fim não virá imediatamente. Aqui em Mateus, ele também está dizendo, vai ter tudo isso sempre, mas o fim não virá imediatamente. Mas quando ele acresce dizendo, isso é o princípio das dores, ele está dizendo, olha, é como uma mulher grávida. Vai ter todo um período onde isso sempre vai estar acontecendo, desde a partida de Jesus até a segunda vinda dele. Esse é o período da gestação. Esses são aqueles 9 meses, aquele período longo. Mas ele diz, quando estiver chegando no final, né, no finalzinho desse período de gestação, vocês vão ter as dores de parto, o princípio das dores. E o que é esse princípio das dores? O que ele estava dizendo? Sabe aquilo que eu falei que estaria sempre presente? As nações contra nações, os reinos contra reinos, e as guerras e as rebeliões? Ele diz, quando estiver chegando no final, isso vai ser que nem dores de parto. Isso vai se intensificar, vão ficar cada vez mais fortes e vão ficar que nem as contrações, cada vez mais forte, cada vez mais perto uma da outra. Jesus estava dizendo, elas vão ficar cada vez mais fortes, mas também vão ficar cada vez mais próximas uma das outras. As guerras, as rebeliões, as nações contra nações, os reinos contra reinos, os terremotos em vários lugares, as pestes e as fomes, cada vez mais próximas. E aí a gente vai olhar para o nosso cenário hoje, irmãos. Sempre houve guerras, mas no último século está acontecendo cada vez mais próximas e cada vez mais fortes. Tá? Quando a gente olha, eu vou citar outro exemplo, nação contra nação. Isso sempre aconteceu, mas agora nós estamos começando a viver o princípio das dores, as dores de parto. Isso está se intensificando cada vez mais e cada vez mais próximas. Tanto que a gente tem ali o relógio do Apocalipse, que é controlado ali por cientistas, que eles vão mostrar, a cada pouco o relógio chega um pouquinho mais próximo do final, relacionado a eventos e a guerras. Então, conseguem entender isso? Quando a gente olha não só para as guerras, para as rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, quando a gente olha para a natureza, os terremotos, sempre houve terremotos antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus sempre houve terremotos. Mas o detalhe é que nesse último século existem dados científicos que mostram que nunca houve tanto terremoto na Terra.
A terra geme, a criação de Deus geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Vocês vão ver assim, ó, que nunca houve tanto terremoto como nos nossos dias, e eles nunca foram tão fortes como eles estão sendo agora. Por quê? Porque Jesus disse, sempre estarão presentes, então isso não era o sinal do fim, mas seria como dores de parto, seria como o princípio das dores. Quando estiver chegando próximo ao final, elas vão se intensificar, vão ficar mais fortes e mais próximas uma das outras, tá? Então, perceberam o acréscimo? Por que eu quero mostrar isso? Porque quando a gente bota no mapa mental, vocês vão ver que isso fica muito mais claro, tá? E olha só, eu vou botar isso no mapa mental para vocês entenderem. Eu só vou citar aqui alguns textos antes da gente ir para o mapa mental, eu tinha até esquecido deles, para vocês verem que Jesus não foi o único que falou sobre o princípio das dores, sobre as dores de parto. Jesus, ao falar do discurso escatológico, ele usa essa expressão. Mas nós vamos ver que os próprios apóstolos também usaram essa expressão e que ela sempre, ao ser usada, estava ligada à vinda de Jesus. Olha só, por exemplo, eu vou botar aqui na tela um texto que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5. Lembrando que 1 Tessalonicenses é onde Paulo fala sobre o arrebatamento, né? No capítulo 4. E no capítulo 5 ele continua, é a mesma carta, ele está falando ainda da vinda de Jesus. E ele diz, irmãos, quanto aos tempos e às épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, o dia da vinda, virá como um ladrão, tá? Como um ladrão, é porque ninguém sabe o dia e a hora, mas percebam que essa expressão como um ladrão não é para todos. E um dia eu vou fazer uma live só para falar da vinda do Senhor como um ladrão, tá? Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá como as dores de uma mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Eu vou deixar o texto para vocês lerem depois, mas percebam que Jesus está... Paulo, falando sobre a vinda de Jesus aos Tessalonicenses, no capítulo 4 ele fala sobre arrebatamento, no capítulo 5 ele diz que a vinda é como um ladrão. Ele está dizendo, vai ser como as dores de uma mulher grávida. Ele está falando sobre o princípio das dores. O mesmo que Jesus falou, nós temos aqui um acréscimo para conectar aquele texto. Tá? Então, só para mostrar para vocês que existem alguns apóstolos, alguns outros textos que também usam essa mesma expressão. Vou dar um exemplo, olha a natureza, Romanos 8. Sabemos que a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo. Tá? Vocês lembram que Lucas disse, olha, quando virem essas coisas acontecerem, ergo a cabeça para os céus, porque está próxima a vossa redenção? Vocês vão ver que Paulo está dizendo, a gente geme, aguardando a nossa adoção como filhos, a nossa redenção, a redenção do nosso corpo, que isso vai acontecer na ressurreição dos mortos, tá? Mas Paulo está dizendo aos romanos que toda a criação, toda a natureza geme com dores de parto. Então, quando ele diz que a natureza geme com dores de parto, vocês vão entender também que a natureza está falando de terremotos, está falando de pestes, está falando de muitas coisas que sempre estariam presentes, mas que no final dessa gestação, no final do tempo próximo ao nascimento, próximo à vinda de Jesus, esses eventos, essas catástrofes se intensificariam de uma forma muito grande. E vocês vão ver o ápice dessa intensidade lá nos selos, nas taças, né, da ira, onde destrói 1/3 das árvores, 1/3 do mar, 1/3 de... É ali que vocês vão ver o final, as últimas contrações antes da vinda de Jesus, tá bom? Então olha só como é lindo estudar as profecias, tá? E assim, ó, vou deixar aqui, ó, comentário da irmã Kátia sobre o ladrão, tá? Eu vou ver se daqui a pouco, segunda-feira que vem, a gente não marca uma live
falando só sobre o ladrão, mas uma live ali de meia hora, de 40 minutos, falando sobre essa vinda como ladrão, porque ela é muito linda, irmãos, e ela mostra pra gente até o momento da vinda como um ladrão, que ela não é antes da grande tribulação, e sim depois, tá? Mas isso é assunto para outra live. Bora lá pra gente, já tá se direcionando quase que pro final, né? Então, irmãos, nós vamos entender, e olha só que texto lindo, eu vou botar aqui o mapa mental para vocês entenderem. Assim como Lucas, ele vai falar sobre os sinais, mas primeiro ele fala do que sempre estaria presente no decorrer da história. E antes de tudo isso, nós vamos ver que Mateus, ele também vai falar da vinda de Jesus, mas ele vai falar o que vai acontecer primeiro, antes da vinda de Jesus. Embora ele não use a expressão primeiro, mas ele também usa expressões como ainda não é o fim, ó, ainda não, o fim não virá imediatamente. Ele também usa essa expressão e ele vai destacar as mesmas coisas, ó, vai haver falsos cristos, guerras, nação contra nação, terremotos. Mateus também fala isso, ó. Vai haver falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos e fomes. Tá? Ele só não fala de pestes, mas a gente sabe que é o mesmo texto. Mas o fim não viria imediatamente. Só que quando ele acresce esse detalhe, o princípio das dores, o que ele estava dizendo, embora tudo isso aconteça como Lucas disse, em todo o tempo, isso vai estar sempre presente, ele diz que próximo ao tempo do fim, próximo a esse tempo aqui, ó, isso seria como o princípio das dores de uma mulher que está para dar à luz. Próximo ao tempo do fim, isso vai se intensificar. Tá? Então, olha só que lindo. O discurso de Mateus é o mesmo de Lucas, mas a ênfase de Mateus é diferente. Lucas diz que isso vai estar presente em todo o tempo. Mateus, ele também está falando desse tempo, mas ele vai dizer que no final, essas coisas vão se intensificar. Elas vão acontecer com uma maior intensidade e com maior frequência, mais próximos um dos outros. Tá bom? Então, perceberam que o acréscimo é lindo? Olha só o próximo texto de Mateus. Tá? Como eu disse, agora é mais rápido, já que vocês já têm os fundamentos. Tá? Então, olha o próximo texto de Mateus. Mateus, ele vai dizer assim, ó, e prestem atenção nas expressões agora, tá? Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações. Irmãos, eu vou puxar aqui, ó, eu não destaquei o texto, mas percebam que enquanto Lucas diz que eles seriam perseguidos e mortos e entregues nas sinagogas, agora a ênfase de Mateus vai ser diferente. A ênfase de Mateus é: vocês vão ser perseguidos e mortos e perseguidos e odiados por todas as nações, por todas. Não fala de uma nação só. Tá? Então perceba que, embora o discurso é o mesmo, a ênfase de cada um vai ser diferente, e isso muda a cronologia dos eventos. É revelação, prestem atenção nos detalhes. Ele vai dizer assim, ó, então, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, veja que já não é mais no tempo dos discípulos, é naquele tempo, está falando de um tempo distante, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão. Já não é mais só os parentes, os amigos. Ele está dizendo, muitos trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas. Agora já não é mais poucos, são numerosos. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ó, mais uma pausa. Perceberam que a ênfase já não é mais só nas sinagogas, não é mais só em Jerusalém, agora a ênfase é em todas as nações, é em todo o mundo? O texto é o mesmo, o discurso de Jesus foi o mesmo, mas a ênfase que o Espírito Santo plantou no coração deles para deixar registrado para nós vai começar a mudar. Mateus já vai falar dos sinais que sempre estariam presentes, que ainda não era o fim, dando ênfase mais próximo à vinda de Jesus.
E os sinais que ele disse que aconteceriam lá nos dias dos apóstolos, Lucas disse que os apóstolos sofreriam perseguição, nós vamos ver que Mateus está dizendo que a igreja dos nossos dias vai voltar a sofrer tudo isso, vai ser perseguida, odiada por todas as nações, vão ser também vão ser traídos, tudo aquilo que aconteceu com os apóstolos vai voltar a acontecer. E olha só, ele diz, e o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lembra da segunda pergunta? Quais os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus está dizendo, olha, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, nós sabemos que o fim não veio com a destruição do templo de Jerusalém, tá? Como os preteristas dão essa ênfase, dizendo que tudo acabou e que o que tinha que acontecer aconteceu e deu para bola. Irmãos, isso é forçação de texto, e eu diria que assim, ó, o irmão que hoje é pré-tribulacionista, ele está num erro. Mas, irmãos, ainda assim, se Jesus voltar depois e ele permanecer fiel, vai ser salvo. Agora, o preterismo, eu já não acho apenas um erro. Eu não chamo de herege quem é pré-tribulacionista, é apenas um erro de interpretação. Mas o preterismo eu já considero uma heresia. O preterismo, ao meu ver, irmãos, eu já considero algo que vai contra os ensinos da Bíblia, porque eles negam a segunda vinda de Jesus. Para eles já aconteceu. Dentro do preterismo, Jesus não vem mais, não tem mais grande tribulação. Dentro do preterismo, o Apocalipse todo já se cumpriu. Eu não sei como eles fazem esse malabarismo teológico, né, para enquadrar um livro que já tinha, que vai ser escrito depois da destruição, antes, nos eventos que aconteceram. Mas para eles já aconteceu tudo isso. E eu vou dizer, irmãos, o preterismo é algo muito preocupante e muita gente tem crido dessa forma, tá? Então, para mim, isso beira heresia, tá? Então, cuidado com o preterismo, tá? Agora, prestem atenção, a ênfase de Mateus é essa, ele vai começar a dizer que o fim, Jesus, os discípulos perguntaram, qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus está respondendo, olha, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, vai haver perseguição, vai haver, as nações vão odiar vocês, né, por causa do meu nome. Ele diz, mas quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Muitas pessoas vão dizer que o evangelho ele foi pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, que é o que Jesus diz lá em Atos, se cumpriu quando Paulo vai fazer as viagens missionárias, que aquele era o confim o evangelho chegou aos confins da terra, nos dias de Paulo. Eu vou dizer, irmãos, a terra toda vai precisar ouvir o evangelho, e isso ainda não se cumpriu nos nossos dias. Creio eu que sim, está próximo por causa da tecnologia que temos hoje. Creio eu que estamos próximo disso, tá? E que isso só vai ter o seu ápice quando forem levantadas duas testemunhas durante o período da grande tribulação. Eles vão dar testemunho de Cristo. Alguns em Jerusalém, que vão ser perseguidos e mortos, outros em lugares desertos, tá? Que isso aponta para nações que vão estar ali testemunhando. Uns em Jerusalém vão ser mortos e vão ressuscitar, outros vão estar espalhados pelo mundo testemunhando e vão permanecer vivos até a volta de Jesus, tá bom? Então, mas isso é outro assunto. Vamos manter o foco aqui nesse texto, tá bom? Só vou terminar de ler ele para vocês. O texto diz assim, ó. Então, ele diz assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e o fim, então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, né, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá
então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui o Cristo ou ali, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Olha aqui aqueles que vêm no poder da besta, né, fazendo sinais. E se possível enganar até os eleitos. Vejam que eu avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Olha a vinda, tá? Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os seus abutres. Irmãos, percebam esse texto. Muitas das coisas que são citadas nesse trecho, elas são as mesmas que Lucas falou que estariam presentes lá no dia dos apóstolos, né? Naqueles dias. Né? Ele soa muito familiar com aquele texto. Por quê? Porque o discurso é o mesmo. Só que a ênfase que Mateus vai dar é diferente. Enquanto Lucas diz que era lá para os dias dos apóstolos, eles seriam entregues na sinagoga, seriam levadas diante de reis, diante de governadores, seriam perseguidos e mortos, o templo seria destruído. Vocês vão ver que aqui não fala mais da destruição do templo. Aqui nós vamos ver a cidade de Jerusalém sendo sitiada novamente, tá? Vai haver as mesmas coisas que aconteceu lá no dia dos apóstolos. Serão dias terríveis para as grávidas. No tempo do fim vai haver uma grande tribulação, e olha o que Mateus diz, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Ele está lembrando Daniel 12, onde Daniel diz de uma grande aflição, como nunca houve e nunca mais haverá, né? E que naqueles dias todos aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida ressuscitarão, uns para a vida, outros para o desprezo e vergonha eterna. Nós precisamos entender que a perseguição do ano 70, a destruição do templo, foi terrível. Foi terrível. Basta ler os relatos de Flávio Joséfo sobre o cerco. Foi terrível. Tá? Foi ruim para as grávidas. Acabei de contar no decorrer dessa live que teve relatos de que mulheres grávidas mataram seus filhos, ao dar à luz, mataram para poder comer e saciar a fome. Só que o que Jesus está dizendo e o que Mateus está dando ênfase é que o que aconteceu lá, que Lucas falou que era para o dia dos apóstolos, vai voltar a acontecer no tempo do fim. E essa tribulação vai ser muito maior do que o ano 70. Muito maior, e vai ser uma como nunca houve e nunca mais haverá. Só essa expressão mata a charada. Por quê? Porque no ano 70 houve sim uma grande tribulação, mas depois disso houve Inquisição, que foi igual ou pior. Houve, além da Inquisição, né, houve também o Holocausto, onde o povo judeu foi perseguido e morto da mesma forma e sofreu torturas e coisas até piores do que o ano 70. Então, aquilo que Jesus disse, se aqueles dias fosse a grande aflição como nunca mais houve e nunca mais haverá, como é que a gente justifica a Inquisição, onde os judeus foram perseguidos? Como é que a gente justifica Hitler? A gente justifica muitos outros, Mussolini, a gente justifica, né, o Holocausto dos judeus. Entendem, irmãos? Então vocês vão perceber justamente isso, tá? Vai ficar muito claro que, embora o discurso seja o mesmo, a ênfase que cada um está dando, ela vai nos mostrar, vai nos direcionar para um lado diferente. E a ênfase aqui não é que Mateus tenha entendido errado o discurso. Não, o Espírito Santo, que é quem estava ministrando o discurso de Jesus no coração deles, estava dando uma ênfase diferente para cada momento da história. Tá? Então nós vamos perceber que a ênfase aqui já não é mais sinagoga, já não é mais só nos apóstolos, a ênfase aqui é em toda a igreja, é todo mundo, são todas as nações, é uma tribulação como nunca houve e nunca mais haverá, e o próprio Jesus ele vai dizer, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, Jesus ele entendia que aqueles que fossem ouvir
esse discurso estavam entendendo o livro do profeta Daniel. E a gente sabe que hoje os apóstolos não, os judeus naquela época não entenderam o livro de Daniel, tá? Pasmem com o que eu estou dizendo, mas os judeus não entenderam o livro do profeta Daniel. Por quê? Se eles entendessem, eles não teriam matado o ungido e eles saberiam que o templo e a cidade seriam destruídas, porque as 70 semanas do livro de Daniel fala sobre isso. Tá? Eles não entenderam. Até hoje eles não entenderam isso. Eles têm uma explicação diferente para as 70 semanas. Tá? Mas, quem entende o livro do profeta Daniel? Hoje, Daniel disse, olha, Deus disse, sela o livro porque não é para o teu tempo, tá? Tu não vai entender, mas no tempo do fim, né, o conhecimento dessas profecias se multiplicará e as pessoas entenderão, tá? Hoje a gente está vivendo um tempo, basta ver o meu canal, vocês vão ver vários conteúdos sobre o profeta Daniel, basta ver o canal de vários irmãos, vocês vão ver que o livro de Daniel, Deus tem aberto, Deus tem descortinado a revelação sobre este livro para que a gente entenda. Então, quando Jesus diz, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, ele diz, quem lê entenda, Jesus já estava presumindo, eu não vou nem explicar, eu só vou mencionar, porque as pessoas vão entender, porque elas vão ler o livro de Daniel, tá? Então, é isso. Jesus, o que Mateus está dizendo agora é para o tempo do fim. Embora ele aconteceu nos dias dos apóstolos, como Lucas deu a ênfase, nós vamos perceber que a ênfase do livro de Mateus é que isso vai voltar a acontecer no tempo do fim, tá? E talvez você vai questionar, tá, mas e por que Jesus disse, olha, quem tiver no campo, quem tiver na Judeia, né? Quem tiver na Judeia, Judeia não é lá próximo a Jerusalém? Quem tiver na Judeia, né, não volte, quem tiver no telhado, não, enfim. Irmãos, porque nós precisamos entender que as profecias do livro do Apocalipse, embora elas vão englobar todas as nações, englobar todo o mundo, nós vamos precisar lembrar que o epicentro da onde vão ocorrer os eventos vai ser Jerusalém. Continua sendo Jerusalém. Tá? O epicentro de tudo isso vai ser lá. Vai ter gente sendo perseguida em todos os cantos do mundo? Vai. Vai haver pessoas no mundo inteiro pregando o evangelho e dando testemunho? Vai. Mas o epicentro da perseguição vai ser Jerusalém. Pessoas vão ser perseguidas e mortas e vão ficar expostos na praça da grande cidade. O epicentro continua sendo lá. Por isso que Mateus, ao dar ênfase, ele diz, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, não fala lá da besta, e do falso profeta, os espíritos de Irã saindo da boca dele e juntando as nações para guerrear contra o cordeiro que está vindo sobre as nuvens? Sim, Jerusalém vai voltar a ficar sitiada por exércitos naquele tempo, tá? No tempo do fim, por ocasião da vinda de Jesus. Mas é nesse momento que a vinda de Jesus vai acontecer. E olha só como é interessante. Lucas disse que no cerco, lá no ano 70, as pessoas seriam levadas cativas para as nações. Prestem atenção, Mateus já não fala mais que pessoas vão ser levadas cativas para as nações. Por quê? Porque depois desse cerco de Jerusalém, depois dessa grande tribulação, Jesus volta e não tem escravo sendo levado para as nações. Vai acontecer o tribunal de Cristo. Entenderam, irmãos? É tremenda essa revelação, tá? Então, olha só. Vamos lá ler os últimos textos, tá? Então, nós vamos ter sempre, sim, textos que vão dar base para a grande tribulação. Daniel 12 falou sobre ela, tá? Daniel diz assim, ó, que haverá um tempo de angústia como nunca houve, nunca mais existirá, e naquele tempo o povo de Deus, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha e desprezo eterno. Qual que é o comentário que eu quero fazer? Né? Eu quero que vocês entendam. Se tudo o que Jesus falou no discurso escatológico de Lucas, de Marcos e de Mateus tivesse se cumprido no ano 70, e que a grande aflição, como nunca houve, nunca mais haverá, tivesse sido aquela que eles passaram no ano 70, o povo judeu, nós precisamos entender que deveria ter acontecido ressurreição dos mortos. Alguns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno.
Mas aí a gente vai pesquisar pela história. E ninguém relatou a ressurreição dos mortos depois da destruição de Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus não estava falando só daquele momento, Jesus estava falando do tempo do fim, da grande tribulação que aconteceria no tempo do fim. Aquilo que nós vimos no ano 70 é apenas uma figura, uma tipologia do que vai acontecer no tempo do fim. Deus estava deixando na história uma coisa que vai voltar a se cumprir. Sabe aquilo que Isaías diz, que Deus revela desde o princípio o que ele vai fazer no tempo do fim? É isso, Deus estava revelando desde o princípio o que ele vai fazer no tempo do fim, o que o povo vai voltar a experimentar, o povo de Deus. Tá? Perseguição, destruição, alguns sendo presos, outros mortos, tá? Por causa do Senhor. Então, entendendo isso, olha só os próximos textos. Aqui a gente já pode ir para o nosso mapa mental. Como eu disse, aqui é mais curto os intervalos, né? Nós vamos perceber, deixa eu botar ele na tela toda para vocês verem melhor. Nós vamos perceber que, assim como Jesus, os dois vão falar sobre a vinda de Jesus aqui, tanto Lucas como Mateus, os dois vão falar da vinda de Jesus. Lucas, ele vai, antes de falar da vinda, ele vai falar que primeiro haveriam falsos profetas, falsos cristos, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes. Só que Mateus, ele vai dar ênfase nisso, dizendo que sim, vai estar sempre presente, mas que vai se intensificar como as dores de uma mulher grávida, como o princípio das dores de parto, quando estiver se aproximando o tempo da vinda de Jesus. Então vocês vão ver que é o mesmo tempo, aqui, ó, só que vão ficar mais intensos no tempo do fim. Só que a diferença é que enquanto Lucas ele vai dizer as coisas que aconteceriam antes, ele vai dizer que muitos serão presos, perseguidos, entregues nas sinagogas. Sinagogas era nesses dias, irmãos. Vão ser prisões, levados à presença de reis e governadores, como a gente viu no livro de Atos, né? Alguns serão entregues à morte. Nós vamos ver que a ênfase dada por Mateus, embora isso sim se cumpriu também, Jesus falou sim desses dias, embora a ênfase fosse nos dias aqui, nós vamos perceber que a forma como o Espírito Santo ministra o coração de Mateus para ele registrar, vai mostrar que no tempo do final vai se repetir o mesmo que a igreja primitiva experimentou. Olha só, vão ser perseguidos, entregues à morte. O mesmo que aconteceu aqui. Só que ele vai dizer que eles serão odiados por todas as nações. Olha a diferença. Aqui era nas sinagogas. Aqui é em todas as nações. Ele diz, vocês vão ser traídos, odiados, odiarão uns aos outros, vai ter falsos profetas, falsos cristos, aumento da maldade, esfriamento do amor. Perceba que aqui nos dias dos apóstolos, não tinha isso no meio da igreja, aumento da maldade e esfriamento do amor. Aqui eles estavam no primeiro amor, mas aqui ele vai dizer, ó, vai haver apostasia, tá? Aumento da maldade e esfriamento, né, do amor. Só que aqui ele vai dizer, o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Olha de novo a expressão todas as nações. Lembrem, irmãos, que naqueles dias o evangelho estava começando a ser pregado, já tinha sido pregado na Judéia, Samaria, tinha chegado às nações vizinhas por meio de Paulo, né, das viagens missionárias, mas alcançou as nações da época, não todas as nações. Aqui a ênfase é que vocês vão ser perseguidos, entregues à morte e odiados por todas as nações. Aqui eles foram entregues à morte, mas era na região deles, aí nas sinagogas, onde havia sinagogas, tá? E aqui ele já vai citar o sacrilégio terrível no fim dos tempos, tá? Que esse é um assunto para uma próxima live. Então, entenderam, irmãos? Quando a gente começa a entender a ênfase, Lucas ele dá uma cronologia exata. Ele vai falar do fim, mas ele diz o que acontece primeiro e o que vai acontecer antes do que vem primeiro. Mas Mateus ele vai dizer que aquilo que Lucas disse que estaria presente sempre, ele vai ficar mais forte quanto mais o fim se aproxima, tá? E ele ainda vai dizer outras questões. Ele vai dizer assim, ó, que
a grande questão de tudo isso, ele vai dizer assim, ó, que se Lucas estava falando da perseguição que os apóstolos, que a igreja primitiva sofreria no fim dos tempos e tudo mais, vocês vão perceber que a ênfase de Mateus já não é mais ser entregue em sinagogas, é em prisões, mas odiado por todas as nações. O evangelho será pregado a todas as nações, tá? Então virá o fim. Lembra que Jesus disse... os discípulos perguntaram qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus está dizendo, olha, quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Perceberam a resposta conectada à pergunta? Tá? Aí sim a gente vai conseguir entender o restante do texto, que é o que eu vou botar para vocês agora. O restante do texto diz assim, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, e olha só que isso é palavra-chave para a gente entender o momento que acontece a vinda. É depois, após a tribulação daqueles dias. Ele diz, imediatamente após a tribulação, olha os sinais aqui, ó, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então, só então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações. Percebam que a ênfase de Mateus já não é mais só em Jerusalém, já não é mais só o cerco, é em todas as nações. Ele diz, todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo, olha a vinda aqui, ó, nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Vou pausar aqui para a gente fazer um comentário. Perceberam a ênfase? Mateus já não está mais enfatizando só o ano 70 lá, como Lucas fez. Lucas foi bem sistematizado, e eu creio que isso foi do Espírito Santo para a gente entender todo o contexto. Mas Mateus, também guiado pelo Espírito Santo, ele vai dar uma ênfase um pouco diferente, embora as palavras sejam semelhantes. A ênfase de Mateus é o quê? É no fim dos tempos. Já não é mais só em Jerusalém, já não é mais nas sinagogas, mas é em todas as nações. E ele está dizendo, olha, ele diz imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então vai haver uma grande tribulação antes da vinda de Jesus, tá? Como nunca houve e nunca mais haverá. Ele diz, mas imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele diz, vocês vão ver os sinais que vão mostrar que eu estou chegando. Que sinais são esses? No sol, na lua, nas estrelas, como a gente já falou ali no decorrer da live, lá em Lucas 21, e quando eu mostrei o sexto selo sendo aberto. E ele vai dizer, olha só a cronologia. Ele diz, vai haver uma tribulação, e depois da tribulação vai haver sinais no sol, na lua, nas estrelas, e só então vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Entenderam a ordem? A ordem é grande tribulação, no final da grande tribulação, sinal no sol, na lua e nas estrelas, e então a vinda do Filho do Homem. Jesus não vem antes dos sinais que ele deixou. Tá? E quem tentar forçar a barra, dizer não, o sinal ele é só para o povo judeu, não é para a igreja. Para a igreja é uma vinda iminente. Pô, irmão, tá forçando a barra, porque o livro de Mateus todo é para a igreja. Como é que você vai dizer que só o capítulo 24 é para o povo judeu, quando a gente diz que o que foi escrito no Monte da Transfiguração, as bem-aventuranças, né? Não no Monte da Transfiguração, o monte que ficou conhecido como as bem-aventuranças, é para toda a igreja. A parábola das 10 virgens é para toda a igreja, né? Mas Mateus 24 é só para o povo judeu. Né? Não pode isso não pode, isso é forçação, tá? Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Jesus estava dizendo, ó, vocês me perguntaram quando aconteceriam essas coisas, a destruição do templo. Então, eu vou falar para vocês, tá? O que Mateus falou também está relacionado à destruição do templo, também. Só que a ênfase, embora a gente saiba que fala lá da destruição do templo, assim como Lucas, também fala, tá? Entenda também, Mateus também está falando da destruição do templo, mas só que Mateus ele deixa uma ênfase de duplo sentido, para que a gente entendesse que o que aconteceu na destruição do templo vai voltar a acontecer no tempo do fim,
Entenderam? O duplo sentido de Mateus, que a gente encontra aqui, vai acontecer quando todas as nações odiarem, quando o evangelho chegar a todas as nações. Vai acontecer uma grande tribulação, aí sim, como nunca houve e nunca mais haverá. Por isso que nos versículos anteriores ao texto que eu acabei de destacar, Jesus vai dizer, tá, que naquele tempo, se alguém disser, ele está no deserto, ou ele está dentro de uma casa, vocês não precisam correr para lá, tá? Porque para não serem enganados, né? Vai que ali tem uma cilada. Não precisa correr para lá. Ele diz, por quê? Porque a vinda de Jesus vai ser visível. Visível, não é rápida, é visível, como um relâmpago. Jesus vai dizer que a vinda do Senhor, você não vai precisar ouvir, alguém disse que Jesus veio lá no deserto, vamos correr para lá. Alguém disse que Jesus está dentro de uma casa, num lugar que só quem está lá vai ver. Não, não, não. Jesus disse, olha, a vinda vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra. A ênfase na palavra é se mostrar e não ser rápido. Se mostrar é visibilidade. Então Jesus está dizendo, a vinda de Jesus vai ser visível como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Tá? Por que Jesus está falando isso? Por quê? Porque vocês viram que ele disse que o sinal da vinda dele é que o sol escureceu, a lua não está dando a sua claridade, o céu, os poderes foram abalados, as estrelas caíram, os poderes do céu foram abalados, o céu se recolheu como um pergaminho. Imagina, irmãos, é densas trevas, vai estar tudo escuro. E Jesus está dizendo que ele vai ser como um relâmpago, que mesmo de noite, quando ele corta o céu, ele ilumina tudo e todo mundo vê. Entende? É como um relâmpago que se mostra e não rápido. Tá? A vinda de Jesus ela vai ser visível como um relâmpago que se mostra de um lado ao outro, quando o sol escureceu, quando a lua não dá essa claridade em meio às densas trevas, Cristo vai ser a única coisa que vai brilhar dos céus. Tá? Então é tremendo isso tudo, tá, irmãos? Quando vocês entendem isso, vocês vão perceber que começa a ficar tudo muito mais claro, tá bom, irmãos? Então, olha lá, vamos continuar lendo o texto, que aqui a gente já está encerrando. Volto a agradecer, tá? Eu destaquei aqui primeiro, volto a agradecer os irmãos que contribuíram, que ofertaram até agora, tá? Isso tem nos ajudado não só a investir no canal, mas principalmente investir no reino através do trabalho missionário, tá bom? Então, eu faço um convite para você, irmão. Se você não tem condições, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema, tá? Porque a palavra nesse canal, ela é e sempre será pregada gratuitamente. O material que eu produzo é gratuito, eu vou deixar sempre o link. Às vezes eu demoro, mas é de graça. Mas eu peço, irmãos, se você sentir no coração de contribuir com esse canal, de se tornar membro do canal e abençoar, né, mensalmente, irmãos, faça isso, porque isso nos dá capacidade, me dá capacidade de poder estar investindo cada dia mais no reino. Sozinho eu faço pouco, mas juntos a gente consegue juntar uma oferta sempre maior para estar investindo cada vez mais na obra missionária, tá bom? Então, desde já agradeço por quem tem ofertado, e se você não sentir no coração, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a palavra foi dada de graça e é pregada de graça também, tá bom? Então, olha só, vamos lá para o final dessa live, então, irmãos. Então, olha só, aqui a gente tem praticamente tudo que eu falei nessa live para vocês, tá? Toda a ordem que a gente falou até agora tá aqui, o mapa mental. Eu vou deixar o PDF, mas vou deixar também a imagem para vocês compartilharem se vocês quiserem, tá? Do discurso. Quando vocês lerem o livro de Marcos, capítulo 13, que também está falando desse mesmo discurso, eu só não consegui colocar aqui o... Por quê? Em primeiro lugar, a live ia ficar muito longa, né? Se eu fosse falar de mais um capítulo. Em segundo lugar, porque é o mesmo discurso, tá? E a ênfase é muito parecida. Marcos, ele também fala da destruição do templo, mas ele também fala, assim como Lucas, mas Marcos também fala do princípio das dores, assim como Mateus. Tá? E Marcos ainda tem um acréscimo de que ele revela para nós quem foi os caras lá, os 4 que ficaram com a dúvida. Então vocês vão ver que Marcos ele complementa Lucas 21 e Mateus 24, tá? Então ele complementa. Eu só não abordei muito Marcos por causa disso, porque só ia se tornar repetitivo, mas o contexto é o mesmo, tá? Mas a gente vai perceber aqui, irmãos,
que os dois estão falando sobre a vinda. Então, olha só, eu vou trazer a tela para vocês entenderem agora, para a gente finalizar, tá? Então, nós vamos perceber que Lucas, ele fez o quê? Lucas, tanto em Lucas, como em Marcos, como em Mateus, os discípulos no Monte das Oliveiras, né, os discípulos, eles estão lá de frente para o templo, falam da grandeza do templo. Jesus disse que não ia sobrar pedra sobre pedra, que o templo ia ser destruído. Então, quando eles saem do monte do templo, eles vão para o Monte das Oliveiras, e 4 discípulos, né? Aqui eu botei uma imagem com 3, mas foram 4 discípulos, Pedro, Tiago e João, os mesmos de sempre, só que essa vez eles trouxeram mais um, André. Eles perguntam para Jesus, e eles fazem 2 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E a segunda pergunta, qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Isso já não é mais aqui, é aqui. A vinda e o fim dos tempos, tá? Então, nós vamos perceber que tudo que vai ser relatado em Lucas, em Mateus e em Marcos é para responder essas 2 perguntas, a destruição do templo e a vinda de Jesus. Tá? Então nós vamos perceber que Jesus, antes de falar da vinda, em Lucas, ele vai dizer o que aconteceria primeiro, mas ainda não era o fim não viria imediatamente. Então ele diz, vai haver falsos cristos, guerras, rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes e grandes sinais provenientes do sol. Isto durante o tempo dos gentios, que Lucas chama de o tempo dos gentios. Jerusalém seria pisada até que o tempo dos gentios se complete, e isso só vai se completar com a vinda de Jesus, né, depois dos 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, né? Ali insere o tempo dos gentios. Mas ele diz, ele vai falar da vinda, mas ele diz o que acontece primeiro, mas o fim não viria imediatamente. Mas Lucas ainda vai ser sistemático. Ele diz, antes de tudo isso, vocês serão entregues nas sinagogas. Aqui, a ênfase era os dias dos apóstolos, a igreja primitiva. E vocês vão ver que Lucas, ele detalha que quando os apóstolos fossem perseguidos, entregues, levados diante de reis e governadores, ele diz, né, alguns vão ser presos e mortos. A gente viu isso no livro de Atos. Tá? Jerusalém seria sitiada, cercada, destruída. Tudo isso aconteceu na ordem que Lucas colocou. Então, depois de falar o que aconteceria primeiro, antes da vinda, e o que aconteceria antes de tudo isso, aí sim Jesus vai vir e vai responder a segunda pergunta, lá em Lucas. Vai falar dos sinais da vinda. E quais eram os sinais? Sinal no sol, na lua e nas estrelas. Opa, apertei. Vamos voltar aqui, ó. Haveria bramido dos mares, agitação dos mares. Haveria aqui pessoas apreensivas desmaiando por causa do que está sobrevindo ao mundo. Lembra que as nações, elas vão se esconder em cavernas? É o que Mateus vai dizer, né? Lá em Apocalipse, na abertura do 6º selo, as pessoas se escondendo nas cavernas. Aqui está dizendo, ó, pessoas apreensivas sobre o que está sobrevindo ao mundo. Os poderes do céu sendo abalados. Vocês vão ver que na entrada do milênio vão ser feitos novos céus e nova terra. Por quê? Porque aqui os poderes dos céus estão sendo abalados. O céu está se recolhendo como um pergaminho. Aqui, os céus vão ser vestidos novamente por Jesus durante o milênio, tá? Então, a gente vai ver o sinal da vinda, o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então ele vai dar a parábola do sinal da figueira, e é o sinal da figueira, a gente vai ver que está relacionado não só a Israel florescer, tá? Não é só isso, embora isso também esteja dentro da revelação, mas está ligado ao quê? As estrelas caindo sobre a terra. Lembra que lá na abertura do 6º selo, em Apocalipse, está dizendo que as estrelas caem do céu como figos verdes sacudidos por um forte vento. Tá? Esse é o sinal da figueira. Quando vocês virem isso, não vai passar essa geração que vire esses sinais sem que veja o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Tá? Vai passar o céu e a terra? Sim. Por quê? Porque eles estão sendo desfeitos aqui. Vai passar, na entrada do milênio, Jesus vai fazer novos céus e nova terra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É isso que Jesus diz ali no sinal da figueira. Tá bom?
Quando a gente entende a cronologia de Lucas, que Lucas realmente fala da destruição do templo nos 70, mas ele está falando de outros momentos distintos também, vai ficar mais fácil entender o discurso de Mateus. Mateus, a ordem é a mesma. Jesus vai falar da vinda? Vai, mas antes ele vai falar do que vai acontecer em todo o tempo, mas ainda não viria ao fim, né? E ele vai chamar de o princípio das dores, dando uma dica dizendo que é como as dores de uma mulher grávida que vai se intensificar aqui no fim, tá bom? Quanto mais próximo do fim, mais intenso vai ser tudo aquilo que ele falou. Os falsos cristos, as guerras e rebeliões, os rumores de guerras, as nações contra nações, os reinos contra reinos, os terremotos e as fomes, as pestes, elas vão ficar mais intensas a cada momento que o fim se aproxima e a vinda de Jesus se aproxima. Tudo isso vai se intensificando como o princípio das dores, as dores de uma mulher que está para dar à luz. Tá? Nesse contexto, assim como Lucas, antes de falar da vinda, ele fala do que aconteceria, mas o fim não viria imediatamente, Mateus faz o mesmo, mas ele só traz o acréscimo das dores de parto. Só que Mateus, ele vai falar das mesmas coisas que Lucas disse que aconteceria no tempo dos apóstolos e da destruição do templo. A ênfase de Mateus é a mesma. Aconteceria naquele tempo, mas Mateus ele destaca um duplo sentido, porque ele não vai dar ênfase nas sinagogas, não vai dar ênfase em Jerusalém, só no templo. Veja que ele nem menciona templo, ele menciona sim Jerusalém, ele fala da Judéia, mas ele não menciona templo. Ele já não está mais dando ênfase no templo, ele está dando ênfase a todas as nações. Como se Mateus estivesse dizendo que aquilo que aconteceu nos dias da igreja primitiva vai acontecer de novo na igreja do tempo do fim. Aquela grande aflição que eles sofreram aqui na igreja primitiva, ou no ano 70, a igreja do tempo do fim vai sofrer essa grande aflição, essa grande tribulação novamente. E ela vai ser como nunca houve e nunca mais haverá. E veja que a expressão usada aqui em Mateus é naquele tempo, não é no tempo de vocês, no tempo dos apóstolos que estavam vindo, mas é naquele tempo, então virá o fim. Tá? Aqui não viria o fim, aqui as pessoas seriam levadas cativas para as nações. Aqui ele não fala em cativeiro para as nações, ele está dizendo que vai vir o fim. Tá? Então ele diz, vão ser perseguidos, entregues à morte, odiados por todas as nações, traídos, odiarão uns aos outros, falsos profetas, falsos cristos, aumento da maldade, esfriamento do amor. O evangelho será pregado a todas as nações. Aqui sim, haverá sacrilégio terrível, tá? Então virá o fim, tá bom? Então, depois disso, olha a ordem. Aí sim, Mateus também vai falar dos sinais da vinda, que é o sol, a lua, as estrelas, os poderes do céu sendo abalado. Todas as nações da terra se lamentarão quando virem os sinais. Não era só Jerusalém, não é só quem estava ali na destruição do templo. Todas as nações da terra se lamentarão, porque elas verão anjos, som de trombeta, os eleitos sendo recolhidos, e vão ver a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, e vai ter o sinal da figueira, que, como eu já disse, está ligada ao ressurgimento de Jerusalém, de Israel, mas principalmente as estrelas caindo do céu. Certo, irmãos? Então, eu espero mesmo que essa live ela tenha trazido clareza para vocês, tá? Eu espero, irmãos, que vocês possam ter entendido. Eu sei que depois disso vai gerar talvez algumas perguntas, algumas dúvidas, mas isso é muito bom, porque isso vai exigir da gente mais pesquisa, mais estudo, mais oração, porque lembra que toda revelação ela é dada pelo Espírito Santo, a gente precisa orar para entender as Escrituras, tá? Vai exigir da gente para a gente entender melhor essas revelações. Tá bom, irmãos? Então, eu quero concluir essa live com o livro de Lucas. Por quê? Porque Lucas ele deixa uma aplicação para os nossos dias, uma puxadinha de orelha. Ele está dizendo, ó, gente, atenção, liga o alerta porque eu vou dizer agora, tá? Eu quero encerrar com vocês essa live falando do livro da admoestação do livro de Lucas, tá? A aplicação que eu quero fazer para vocês é essa, ó. Lá no livro de Lucas, depois de Jesus falar dos sinais da figueira, Jesus diz assim, ó, tenham cuidado,
Tá? É parte do discurso escatológico. Jesus diz, tenham cuidado, olha o sinal de alerta, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem e bebedeiras e ansiedades da vida. Tá? E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de, olha a ênfase, toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Tá? A ênfase é, irmãos, quanto mais o tempo se aproxima, mais as pessoas elas vão estar ansiosas pelas coisas dessa vida. Sabe, hoje a gente vive a geração do dinheiro, sabe? Vocês podem olhar, toda a propaganda que vocês vão ver no YouTube antes de assistir os nossos vídeos é o quê? Pessoas querendo te vender ali algo para você ganhar dinheiro e tudo mais. Hoje nós estamos numa geração preocupada com as ansiedades dessa vida. O mundo jaz no maligno e as pessoas estão justamente nisso, seguindo o fluxo desse mundo. Lembre, irmãos, não seja apegado às ansiedades dessa vida, que o seu coração não esteja nisso. Pelo contrário, que você possa orar e vigiar. Orar é você buscar a Deus. Agora, vigiar é você estar atento a esses acontecimentos. Vigiar é você ficar atento às profecias, a estudar. Por quê? Porque vocês vão ver Jesus dizendo para que aquele dia não pegue vocês inesperadamente, para que vocês não estejam dormindo, né? Orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. E quando a Bíblia diz para escapar de tudo que está para acontecer, com certeza vocês vão ver aquelas pessoas escapistas que vão dizer assim, tá vendo? Jesus disse que é para a gente escapar da grande tribulação, a gente orar para que a gente possa ser arrebatado antes e a gente possa escapar. Então, realmente, eu sim sou escapista, porque eu vou escapar, não vou ficar aqui. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus disse que era para orar para que a gente pudesse escapar de tudo que está para acontecer, é porque vai ter falsos cristos, vai ter falsos profetas que vão realizar sinais e milagres que, se possível, para enganar até os eleitos. Ou seja, vai ter gente que vai ser enganada, e pessoas que não estão firmadas nas escrituras, virgens imprudentes, tá? Que não encheram a sua vasilha de azeite, e lembra que azeite está ligado à palavra, não só o Espírito Santo, mas à palavra. A Bíblia diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se a lâmpada é a palavra, o azeite que está ali dentro também está relacionado à palavra. Ao Espírito Santo, sim, mas a palavra também. Tá? Então, a lâmpada das virgens, a lamparina é a palavra. Tá? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. A lâmpada que as 10 virgens tinham era a palavra. Só que 5 delas deixou apagar, tinha falta de palavra. Tá? Tem, se eu não me engano, Oséias, eu já falei nisso em outro vídeo. Oséias diz que naqueles dias as pessoas terão fome e sede da palavra, fome de ouvir e sede de ouvir a palavra, e irão de uma parte a outra, mas não encontrarão, tá? Irmãos, quando a gente diz de fome e sede da palavra, não está dizendo da gente ter desejo pelas coisas de Deus, embora a gente aplique assim hoje, mas fome e sede da palavra está falando de escassez de palavra de Deus nas nossas vidas. Então, quando a Bíblia diz, esteja atento e ore, irmãos, para que vocês possam escapar, esteja firmado na palavra, para que quando se levantarem esses falsos cristos, esses falsos profetas, vocês não sejam enganados, porque eles vão enganar a muitos, inclusive eleitos, que deveriam ser eleitos para a salvação. Tá? Então, cuidado para vocês não serem enganados, para vocês escaparem. Nesse tempo, irmãos, não vai ter só falso profeta, falsos cristos, vai ter gente impondo a marca da besta. E a Bíblia mostra que pessoas vão aceitar a marca da besta. Tá? E lá Daniel diz que ele vai tratar com lisonjas aqueles que abandonarem a aliança. Tá? Vai ter gente que vai abandonar, vai ter gente que vai ser enganado. Tá? E quando Lucas diz, cuidado para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, é porque esse período vai ser um período que só quem tiver firmado na palavra realmente vai escapar de tudo que está preparado para esse período de grande tribulação. Tá?
Então, irmãos, estejam atentos e orem para que vocês possam escapar. Eu vou só concluir com uma coisa que os pais da igreja escrevem lá nos seus relatos. Eles dizem que no ano 70, quando o Jerusalém foi cercada, a igreja que estava em Jerusalém já tinha saído de lá. Sabe por quê, irmãos? Por quê? Porque Deus trazia revelações e profecias sobre isso e a igreja estava preparada. Quando a igreja viu os exércitos cercarem Jerusalém, a igreja fugiu para os montes. A igreja fugiu. Isso é relato dos pais da igreja, tá? A igreja que estava acordada, que sabia das profecias, fugiu. O povo judeu ficou, tá? Eles escaparam, eles não saíram do mundo, eles apenas escaparam do epicentro da grande tribulação. Foram perseguidos, teve gente que foi morta e tudo mais, mas a grande parte da igreja escapou de tudo isso. Tá? E isso é uma mensagem para o tempo do fim. Esteja atento, ore para que você possa escapar e permanecer vivo até a vinda de Jesus, participar do arrebatamento. Se for perseguido e morto, amém. A Bíblia fala disso também e ela diz que os que morrerem ressuscitarão primeiro para se encontrar com Cristo. Tá? Embora eu ria ao falar sobre isso, eu trate disso com alegria, as profecias do Senhor, é aquilo que a palavra de Deus diz. É doce ao nosso paladar a palavra que hoje profetizamos, mas é amarga ao estômago. Por quê? Para nós falar hoje tá fácil. Difícil vai ser o momento que a gente tiver que digerir tudo isso, o dia que a gente tiver que viver isso. Serão dias difíceis, tá, irmãos? Então não entenda errado. Tem muita gente que vai dizer, não, então fique você nessa tribulação, que eu vou estar lá no céu, né? Outros vão dizer, não, fique você com essa tribulação, porque o que tinha que passar o povo judeu já passou, né? São linhas de pensamento. Mas entenda, existe base bíblica e a palavra de Deus ela vai mostrar que com o estudo você vai perceber a ordem em que cada evento vai acontecer, tá? A vinda de Jesus, só para a gente terminar, a vinda de Jesus não aconteceu no ano 70, tá? Não aconteceu. No ano 70 não aconteceu a ressurreição dos mortos, não aconteceu sinal no sol, na lua, nas estrelas, tá? Então aquilo que os preteristas pregam é heresia, irmãos. Não caia nesse engodo, tá? E aquilo que muitas vezes a gente vê os nossos irmãos pré-tribulacionistas pregando, às vezes é apenas uma falta de entendimento, tá? Então, trate com carinho, nunca trate com desprezo o irmão que talvez ainda não tenha a luz da palavra que você já tem hoje, tá? Pelo contrário, que a gente possa orar para que eles também possam compreender, porque quanto mais o dia se aproxima, mais o conhecimento da palavra e das profecias também aumenta, tá? E a igreja do Senhor tem que ser preparada para esses dias. Tá bom, irmãos? Então, desde já, eu quero me despedir de vocês, agradecendo aos irmãos, tá? Agradecendo os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, tá? Faça parte das nossas redes sociais. Quando acabar essa live, vai lá no Facebook, dá uma força, se inscreve no nosso canal do Facebook. Geralmente eu posto ali o conteúdo que a gente está postando aqui. Entra no nosso Instagram, a gente está começando aos pouquinhos os primeiros passos ali no Instagram, se inscreve lá, segue o nosso Instagram e principalmente o Telegram. Eu criei ali no Telegram 2 canais. Um é o canal onde eu posto as coisas e tem um canal para os irmãos conversarem. Às vezes eu não consigo dar atenção aos irmãos ali, mas não é porque eu não queira. É porque às vezes eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que editar o vídeo. Tá? Eu trabalho o dia inteiro e geralmente eu fico editando ou criando conteúdo para vocês de madrugada, tá? Então não é porque eu não queira estar ali. Mas se precisar, irmãos, me chama no privado que eu sempre vou responder com o maior carinho e o maior amor. Tá bom, irmãos? Muito obrigado pelas ofertas, pelas contribuições. Nós ofertamos ontem na obra missionária. O que nós juntarmos de agora até o início do próximo mês vai ser para o próximo mês, tá? Mas não deixe de ofertar quando você sentir no coração. E uma coisa que eu vou pedir com carinho para vocês, tá, irmãos? Com carinho. Se você puder e sentir no coração da parte de Deus, se torne membro desse canal, tá? Se torne membro. Paulo, ele vai falar assim, ó, que aquele que contribui, aquele que prega a palavra, ele também é digno no sentido de contribuição, né? De se eu prego, por que eu não posso receber? Tá? Não falo isso querendo que os irmãos contribuam, não. É só se você sentir no coração. Por quê, irmãos? Porque isso vai me ajudar a poder ofertar mais para missões, vai me ajudar a investir no canal, tá? E
quem sabe futuramente, se não também, a estar em tempo integral para me dedicar para o reino de Deus, tá bom? Hoje não é a realidade, mas quem sabe um dia, tá? Então, se você sentir no coração, eu quero te convidar com todo carinho para se tornar membro do canal. Se não puder, não tem problema, tá bom? Então, irmãos, um abração, espero que realmente tudo aí que a gente conversou nessa live tenha ficado claro, tá? Eu agradeço a cada um dos irmãos que puderam participar. Eu digo, irmãos, às vezes hoje eu não dei muito, não coloquei muitos comentários de vocês, embora eu estava lendo. Por quê? Porque eu queria gastar esse tempo realmente trazendo conteúdo para vocês. E vocês viram que o conteúdo ele era um pouquinho longo, tá? Mas na próxima vez nós vamos tirar uma live ali para perguntas e respostas, para a gente conversar sobre vários assuntos. O que eu quero deixar? Um convite especial para vocês, irmãos. Semana que vem eu vou fazer outra live. E eu ainda estou preparando 2 assuntos. Um sobre perdão, tá? Eu quero convidar vocês para participar dessa live sobre perdão, tá? E lembrando que perdão também tem a ver com escatologia, tá? Porque vocês vão ver lá, ó, em Gênesis, Caim amaldiçoado 7 vezes. O descendente de Caim, 70 vezes 7. Nas 70 semanas de Daniel, vocês vão ver que quando completar 70 semanas, que é 70 vezes 7, nós vamos ver que haverá perdão de pecados, né? Haverá perdão. E Jesus vai falar muito sobre perdão nas Escrituras. Então eu quero trazer uma aplicação numa live agora, nos próximos dias, sobre perdão, falando sobre escatologia, mas principalmente trazendo uma ênfase para os nossos dias. E tem revelações preciosas, eu quero convidar vocês para essa live do perdão, tá bom, irmãos? A live do perdão, tá? E além dessa live do perdão, eu vou fazer uma live, só que não como essa, comprida, né? Uma live mais curta, falando sobre a vinda de Jesus como um ladrão. Então eu quero convidar vocês para ficarem atentos, tá? Eu anuncio lá no Telegram, eu anuncio para quem é membro do canal, porque quando você se torna membro é disponibilizado um link ali para você, eu anuncio ali nos grupos dos membros do canal, e eu anuncio também aqui no YouTube. Quero convidar você desde já, tá bom? Um abração, um beijão para todos vocês, tá? Eu espero que, quem sabe, a gente possa se conhecer um dia pessoalmente. Alguns irmãos eu já estou tendo o privilégio, alguns eu estou viajando às vezes, quando dá, né? Quando possível. Quem sabe a gente se conheça ainda pessoalmente. E se não, né? Se eu não conhecer vocês, talvez em uma igreja, em uma pregação, em alguma coisa assim, a gente ainda vai se ver na eternidade, tá bom, irmãos? Um abração e até o próximo vídeo, tá? Me ajude a compartilhar esse vídeo com mais irmãos. Até, irmãos.